Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela nossa querida rádio Boa Nova. Programa apresentado por Sérgio Vilar e por André Luiz Querini Vilar. Queremos agradecer a você, o nosso rádio ouvinte, pelo carinho, pelas mensagens que sempre tem mandado para nós. Nosso querido André Luiz vai passar os nossos meios pelas quais vocês podem entrar em contato conosco. Mande mensagem, é sempre uma alegria interagir. Você sabe que nós temos uma gratidão muito grande por Francisco Cândido Xavier. Tive a oportunidade de conhecê-lo em 1985. Fiquei emocionado quando fui convidado por André Marusso, que dirige a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, para fazer esse programa. Confesso que eu me emocionei. Falar de Chico Xavier é muito difícil. Falar de um homem como nós é fácil. Mas falar de um homem da envergadura de um espírito de alto calão do mundo espiritual é muito difícil. Por isso, aceitei esse desafio. Convidei o nosso querido André Luiz para juntos termos esse desafio em nossa vida, que é nos aprofundar um pouco mais na vida e obra desse nosso querido Chico Xavier. Estamos estudando lindos casos de Chico Xavier pelo professor Ramiro Gama e hoje vamos estudar um item que chama uma pergunta da terra e uma resposta do céu. Antes de nós começarmos, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria e que responsabilidade iniciarmos mais um programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Programa este vinculado pela Rádio Boa Nova e eu também gostaria de esclarecer que esse nosso programa, após o inédito ir para a Rádio Boa Nova, ele vai para o canal no YouTube da TV A Caminho da Luz. Então, todas as pessoas que quiserem acompanhar desde o primeiro, eu me recordo que o primeiro, o segundo programa foram de histórias do nosso querido Sérgio com Chico Xavier. Então, lá tem todos os programas desde o princípio. Estamos estudando sequencialmente este livro, Lindos Casos de Chico Xavier. Quem ainda não conhece a TV Mundo Maior, através do YouTube, é youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, habilite as notificações, que é muito importante para nós. André, eu confesso que eu gostaria de ter estudado essa lição quando começou o Covid-19, porque muitas pessoas mandaram muitas mensagens para mim dizendo: Sérgio, você é de risco, você está indo no centro todo dia, você está fazendo loucura. Tenho familiares até que mandaram mensagens preocupados comigo: Sérgio, você não pode ir no centro, você trabalhar no centro, você tá lá com o pessoal, é um momento difícil, tem que ficar em casa. E eu fiz as minhas preces e tive a convicção de que é hora de eu viver o Evangelho, é hora de fazer a minha parte. E hoje eu gostaria que você, rádio ouvinte, guardasse bem essa lição, que retrata uma pessoa que fazia um trabalho com leprosos, com doentes em fase terminal, com doenças contagiosas. Eu gostaria que você acompanhasse a resposta de Chico Xavier, para que nós precisamos definitivamente tirar o escudo da ignorância, principalmente nós, os espíritas. Já não é mais possível ouvir espíritas dizer que está com medo da morte. É uma pena quando eu ouço um espírita convicto dizer isso, porque para mim não é um espírita convicto. Eu me impressiono ver um espírita com depressão, com medo da morte, por causa do coronavírus tratar-se de um vírus onde Deus está no leme desse barco e sabe o que acontece. Porque se é um espírita convicto, já leu no Livro dos Espíritos o capítulo Mortes Coletivas. Veja, acompanhe comigo, porque se o Chico estivesse encarnado hoje, o Chico traria essa resposta, porque é a mesma coisa que nós estamos falando. O tema: uma pergunta da terra e uma resposta do céu. O nosso caro irmão Frávio de Souza Pereira andava apreensivo
com relação às visitas que fazia aos irmãos enfermos, portadores de moléstias contagiosas, como a lepra e a tuberculose, visto que vivia sempre recebendo de parentes e amigos menos crentes constantes advertências. Olhe lá, senão você acabará também com a moléstia. André, aqui eu acho que dá para nós fazermos um comentário interessante, fazendo esse comparativo do Flávio e de nós na atualidade. Quando iniciamos esta pandemia, na condição de viajores do tempo e do espaço, muito provavelmente já vivenciamos outras pandemias também, já vivenciamos guerras, já vivenciamos outras mortes coletivas, só que devido ao véu do esquecimento, nós não recordamos destes momentos. A pandemia, para nós os espíritas, veio no momento em que muitos espíritas estavam descrentes. Eu não conheço o espiritismo em todos os quadrantes do Brasil. Conheço mais aqui na nossa região, algumas regiões do estado de São Paulo, de Minas Gerais, próximos aqui do Sudeste. Tenho a oportunidade de conhecer o movimento espírita de Portugal, que é um movimento apaixonante, conforme a cultura daquele povo que nos recebe sempre com tanto amor e com tanto carinho. Algumas casas em Londres e algumas outras partes ali da Europa. E uma vez nos Estados Unidos. Mas percebia que nesses últimos anos o espiritismo não estava crescendo. Nós vemos a Igreja Católica com esse Papa trazendo os adeptos novamente para dentro da igreja. Nós vemos as igrejas evangélicas com músicas, com otimismo, com alegria, mesmo com uma fé imposta, mesmo ainda obrigando as pessoas. Agora o espírita não. Ou as casas estavam mantendo ou diminuindo. Teve uma casa aqui perto de Itapira, que na última vez que eu fui fazer palestra, no final do ano passado, tinha 5 pessoas, uma casa que cabe 130. E o dirigente disse assim para mim, olha que hoje tinha muita gente. Então essa casa é uma casa muito propícia a não abrir mais, e se abrir com uma nova direção. Então eu acredito que a pandemia ela foi aquele start para muitos espíritas abandonar o barco. Teve pessoas que herdou casa do pai, do avô, porque estão ali desde o surgimento, não estão ali por amor, estão ali por obrigação. Então eu acredito que muitas pessoas não retornarão à casa espírita. Interessante também, André, nós notarmos dentro desse viés dos seus comentários, de que nós estamos falando de apenas participar de uma casa espírita, que é muito pouco. Nós estamos aqui retratando uma coisa, André, de uma gravidade muito maior, que é dos trabalhos espíritas, daqueles que colocam a mão na massa. Ou seja, Flávio tinha um trabalho maravilhoso. Ele ia nos hospitais, veja, nós estamos falando aqui de uma história de Pedro Leopoldo. Isso aqui deve ser na década de 30, na década de 40, no máximo na década de 50, porque o Chico saiu de Pedro Leopoldo em 1959. Então veja, esse homem estava apavorado, não por si, ele tinha consciência do seu trabalho. Ele estava apavorado, André, porque as pessoas que eram para dar apoio, para ajudar aqueles nossos irmãos que passam por provações difíceis, seja a lepra, seja a tuberculose, que naquela época não tinha cura, os familiares, os amigos criticavam. Olha, cuidado, você vai contrair a moléstia. E ele ia, André, que é o mais interessante, sem receber nada. Ele ia fazer uma visita como espírita, levando passe, uma palavra de consolo, uma palavra de amor. Veja, nós, André, falamos assim, eu sou cristão. Subentende que se eu sou cristão, parto de um ponto de que eu sigo Jesus. E naquela época, aonde Jesus frequentava? Jesus frequentava exatamente o Vale dos Imundos, que era onde ficavam os doentes leprosos. Ele ia na zona dos pescadores, que eram pessoas humildes. Ele vivia com as prostitutas ao seu lado, que eram mulheres que ele levava uma palavra de conforto. Ele estava rodeado pelos doentes que ele fazia as curas. Essas frases que o Flávio ouvia pode ter algumas origens. A primeira é a ignorância dos familiares. O excesso de zelo pode levar a isto. Agora, também as pessoas
próximas a ele podiam estar sendo obsediadas a desestimular o companheiro de trabalho. Então são várias as situações que podem levar uma pessoa a dizer assim: toma cuidado, você pode ser o próximo. É evidente que nós não vamos dizer assim que a fé cura, tanto é que nessa pandemia teve um pastor evangélico que veio com a ideia de que um feijão poderia curar o coronavírus, e agora o Ministério Público está entrando contra uma representação contra esse chefe religioso, porque nós não podemos confundir fé e nós não podemos alegar que a fé vai curar uma pessoa. E tem um outro, André, mais grave ainda, que estava vendendo, por exemplo, uma máscara espiritual, que não vê. E ele estava fazendo a generosidade de um preço de R$600, que é exatamente o que o governo estava dando para as famílias carenciadas. Nós passamos a observar que nós não podemos brincar também com a fé, lógico. Nós não estamos aqui falando que essas mortes no Brasil já passou da casa das 100 mil mortes. Não é brincadeira isso, são 100 mil famílias que perderam um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, uma pessoa querida. Poderíamos ser nós neste número, poderemos ser nós num futuro. Não estamos aqui dizendo que estamos imunes. Que também, André, tem um outro problema no Brasil, que por tratar-se de um ano eleitoral, nós sabemos que dessas 100 mil mortes, uma boa parte delas não se encaixa com o perfil daqueles que morreram pelo Covid, principalmente no estado de São Paulo, que nós sabemos que já tem na justiça várias ações de médicos sérios que estão entrando contra o governo paulista, exatamente porque havia uma normativa de que fosse assinado todas as mortes como Covid. Mas isso é da consciência do político. Isso, se ele não for penalizar no mundo dos homens, será no mundo dos espíritos. Agora, nós os religiosos não podemos também imaginar, por exemplo, a Casa do Caminho, a primeira casa cristã que o mundo teve. Eles recebiam todo tipo de gente. Eles recebiam leprosos, prostitutas, pescadores, eles recebiam os esquizofrênicos que já tinha naquela época, aqueles que tinham epilepsia. Então, se nós também formos analisar quem que nós vamos ajudar, o centro espírita vai ficar fechado de 1 a 2 anos, porque estamos bem avançados na vacina, mas até a população toda ser imunizada vai anos, não é assim? Descobriu a vacina, não é simples assim. E uma coisa interessante, né, André? As pessoas precisam entender também. Eu acho que às vezes o nosso jornalismo é um jornalismo porco, na sua grande maioria, desonesto, né? Tem que explicar para as pessoas que essa vacina, porque de repente nós estamos ouvindo aí, o Trump está falando nos Estados Unidos que vai ter uma vacina até novembro, véspera das eleições, e que todo mundo vai ficar curado, toda a gente vai ficar curado. Eu já vi muitos infectologistas dizendo que são várias vacinas, algumas podem vingar, algumas não vão vingar, e as que vingar, ou seja, vacina que pode dar certo, não será uma vacina que vai servir para toda a gente. Vai ter pessoas, por exemplo, que não vai poder tomar vacina, ou que a vacina não vai ter efeito. Sim, é o quadro imunológico de cada pessoa. Você não pode tratar um idoso como você trata uma criança, uma pessoa de meia idade. O idoso tem mais cuidados, às vezes a criança precisa. Então, a gente está num momento que é totalmente diferente do que a gente já viveu. A verdade é uma só, é um momento de aprendizado para a religião, é um momento de aprendizado para a ciência, é um momento de aprendizado para os políticos, e até nesses momentos a gente vê as pessoas querem tirar vantagens. Dando continuidade na leitura, André, indo a Pedro Leopoldo, esse irmão Flávio estava preocupado, não se conteve. E na sessão a que assistira, com sincera atitude de crente, fez a pergunta: diante da necessidade de assistência direta a um irmão nosso em humanidade, portador de uma moléstia contagiosa, como a tuberculose, a lepra e etc., como devemos proceder? Ele fez essa pergunta, porque é uma pergunta que todos nós hoje fazemos, não é? É uma pergunta atualíssima. E Chico recebeu do coroável Bezerra de Menezes a seguinte e expressiva resposta. André, veja, olha a resposta do Dr. Bezerra. Cremos que a higiene não deve funcionar em vão. Eu vou parar aqui a resposta do Dr. Bezerra, vamos dar continuidade, mas essa frase, André, quando começou o coronavírus, precisamos lavar as mãos, precisamos passar álcool gel. Veja, Dr. Bezerra, na década de 30, de 40, já falava para nós que todas as moléstias
tem que ser acompanhado por aqueles que o tratam com higiene. A higiene, ela sempre fez parte dos ensinamentos até mesmo de uma escola, orientando-nos. Só que nós vamos crescendo, vamos adquirindo determinadas maneiras, comportamentos e não vamos dando importância para isso. Um dos grandes problemas que nós estamos passando por este vírus é a falta de higiene. Não apenas isto. O que é a dengue? O acúmulo de água. Por culpa de quem? Do homem. Não é por culpa do cachorro, do gato, do animal. Acúmulo de sujeira. Acúmulo de sujeira. Então, se nós tivéssemos uma casa mais arrumada, será que no meu bairro teria dengue? Será que na minha cidade teria dengue? E aí não entra a culpa do político. Aí nós vamos ver também, André, com todas as coisas que vêm da natureza. A AIDS, na década de 60, ela veio com mais ênfase, porque sempre houve. Ela veio com mais ênfase. Por quê? Porque a liberdade tornou-se uma libertinagem. Exatamente. Então, nós vemos, tem coisas que são nossas, coisas que nós poderíamos evitar. E depois da dengue veio a chikungunya, veio o zika e aquelas coisas todas. Então, o coronavírus é mais uma situação grave que o mundo todo está passando, porque não é apenas o brasileiro que falta com a higiene. Nós podemos dizer que alguns países têm mais e alguns países têm menos, mas isso é de foro íntimo e poderia ser evitado muitas coisas. Eu comparo muito o nosso planeta Terra como uma aeronave e comparo muito uma aeronave com um carro. Um carro tem o seu sistema de segurança. Nós vamos sair, colocamos o cinto de segurança, que é provado que a chance de nós ficarmos vivos num acidente automobilístico é muito grande. Eu digo que a natureza ela tem o seu sistema de segurança. E toda vez que o homem começa a abusar das condições, ele então é acionado o sistema de segurança. Então o Covid, por exemplo, veio numa condição, primeiro, para fazer com que todo mundo retornasse para sua casa. Ninguém mais queria ir em casa. Nós queríamos ter filho para deixar com babá, para deixar com a avó, para deixar não sei com quem, para deixar na creche. Mas também creio que muitas pessoas, mesmo com tudo isso, ainda não vão despertar. Aí que está o grande problema, André. O Espiritismo fala de uma coisa, os grandes oradores, que até agora poucos verdadeiramente deram uma definição correta do que é a transição planetária. Sim, sem dúvida. É foro íntimo. E tem muitas pessoas que vieram de Capela para a Terra, não estão aprendendo nesse segundo exílio e vão ser exilados novamente. Como tem muitos que são da Terra mesmo e não suportarão o peso daqui continuarem. E desde 1935, no livro Cartas de uma Morta do nosso querido Chico Xavier, nós vemos na questão 107 aquele planeta que já estava sendo criado. Em 2005 foi descoberto esse planeta pela ciência, mostrando que já tem um planeta semelhante ao nosso, nas mesmas condições, que irão receber, logicamente, os espíritos que vêm aqui da Terra. Então esse mundo da Terra, nós estamos vivendo um mundo transitório, né, André? Então veja, André, por isso que me chamou a atenção, vale a pena a gente falar sobre isso. Diz Dr. Bezerra, cremos que a higiene não deve funcionar em vão. Por isso mesmo, não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno quanto aos nossos irmãos enfermos, a pretexto de preservarmos a nossa saúde. De vez que também de nós mesmos temos ainda pesados débitos para resgatar. Evitar o abuso é dever, mas acima de quaisquer impulsos de autodefesa em nossa vida, prevalece a caridade com seu mandamento de amor, sacrifício e luz. Então, André, veja, se o médium tivesse recebido isso hoje, é super atual. Uma mensagem que tem aí 70, 80 anos. E é interessante que ele fala, o abuso. Nós aqui vamos dar comida, mas nós vamos com uma máscara, temos o álcool em gel, temos o cuidado de não ter contato com as pessoas. Nós também temos que fazer a nossa parte, né? Ah, não, eu sou espírita, a morte não é nada, então aí é um suicida. Inclusive, André, é muito interessante isso. Eu tenho o tempo todo orientado, principalmente os mais jovens que trabalham conosco na distribuição do alimento, porque às vezes a gente pega na vasilha da pessoa. Então, pega na vasilha da pessoa, diga de passagem, o vírus é fraco. Todos os infectologistas concordam com isso, que nós podemos matá-lo de imediato. Pegou a vasilha da pessoa, pôs a comida e entregou a vasilha para a pessoa, já tem do lado, sobre a nossa orientação da casa,
o álcool. A pessoa já passa o álcool. Antigamente, se a gente fizesse isso, André, era assim um sinônimo de falta de educação. Sim, e agora, com esse vírus também, eu acredito que daqui para frente, na China, por exemplo, na Ásia, eles já tinham o hábito de usar máscara. Uma pela poluição que tem naquela região e outra por conta que eles tiveram também outras epidemias locais que dizimaram muitas pessoas. Então eles já tinham o hábito disso. Agora, nós deste outro lado da Terra não tínhamos. E eu creio que uma das contribuições desta pandemia será o álcool em gel, o uso de uma máscara, o cuidado com o que nós tocamos, principalmente quem mora numa cidade grande, pega esses coletivos superlotados. Eu acredito que a gente vai passar por uma revisão de algumas situações no cotidiano. Olha que interessante, né? Diz Dr. Bezerra, não vemos qualquer motivo de ausência do nosso esforço fraterno quanto aos nossos irmãos enfermos. Olha que coisa interessante, não é? Então isso vai da nossa consciência, André. Isso vai da nossa condição espiritual. Eu, naquele momento também, eu não via necessidade de me ausentar em casa. Agora veja, André, se você perguntar nesses 4 meses quantas vezes eu fui no supermercado, eu penso que eu fui 1 ou 2 vezes, porque nem a Soraya nem você pôde ir. E então eu fui com todas as recomendações necessárias, não é? Da máscara, tá seu tempo todo passando álcool, compra o necessário e vai embora. Eu, nesses 4 para 5 meses, André, não me lembro de ter entrado numa loja, seja ela qual for, agora, porque eu não estou precisando de nada. Um outro exemplo que me cala muito fundo também é o do professor Eurípides Barçanufo. Nós tivemos, há 100 anos atrás, um outro momento terrível, um vírus semelhante a este, que teve um número de mortalidade. É evidente que, como nós estávamos no meio de uma guerra, Primeira Grande Guerra Mundial, o número não tinha o aparato que tem hoje. Então não se sabe exatamente quantas pessoas morreram só do vírus. Mas morreu muitas pessoas mundo afora, que chamou de gripe espanhola. E é engraçado, André, que se a gente analisar o tempo, nós vamos ver que a mesma situação volta agora. Porque não se sabe direito quantas pessoas desencarnou, porque não se sabe por causa da Primeira Guerra. E agora nós não vamos saber no Brasil quantas pessoas efetivamente vão desencarnar por causa da guerra política. Então o que nós percebemos com tudo isso? Que o professor Eurípides, numa cidade pequena, no Triângulo Mineiro, ele não era médico, não era enfermeiro, mas ele tinha uma noção muito grande de fitoterapia, ele tinha uma inteligência muito grande e ele foi a campo. Ele foi trabalhar, ele se esforçou, ele não teve aquele medo, ele não se escondeu. Não só que ele desencarnou no final, quando a doença estava quase no seu fim, ele desencarnou da doença. Exato, em 1918. Então nós percebemos o quê? Que o trabalho, ele tem o seu risco. Seja ele qual for. O Chico, ele ia visitar a penitenciária, ele tinha risco. O Chico ia visitar os hospitais, ele tinha risco. Tudo tem risco. Não é apenas esse vírus. A partir do momento que eu acordo e saio na rua, eu tenho o risco de eu ser atropelado. Eu tenho o risco de um raio cair na minha cabeça. Não acontece muito, mas de vez em quando nós vemos por aí. Então, é o trabalho agora. As pessoas que se escondem, é o vírus, está morrendo muita gente, está isso, está aquilo. Lógico que todas as pessoas com 80 anos da casa foram afastadas. Nós sabemos que também temos que tomar uma série de cuidados. Agora, a minha avó, com uns 80 anos de idade, ela falou, não, eu assumo o risco, vou com todos os cuidados, mas eu vou morrer mais de desgosto por não estar na sopa do que se eu pegasse o vírus. Então, são as escolhas que nós fazemos. É uma coisa interessante, André, como que a ciência se equivocou, porque hoje nós estamos vendo crianças e jovens desencarnar, e há pouco tempo vimos aí alguns casos, não foi nenhum, nem 2, nem 3, foi vários casos, de pessoas acima de 80, 90, um caso até com 95 anos, que chegou aí para o hospital, chegou a ser entubado e depois saiu normalmente como se nada tivesse acontecido. Mas reforçamos. Temos que usar máscara, temos que usar álcool gel, temos que nos cuidar, temos que fazer a nossa parte, não podemos achar que só a fé vai curar, que só a fé vai ajudar, não. Se estamos num mundo de provas e expiações, temos sim que nos adequar, como dizia Jesus, dê a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Adequar não significa se afastar. Olha bem isso, querido rádio ouvinte, o André está colocando de uma maneira belíssima. E quando o centro espírita voltar, não troquemos o centro espírita presencial pelo virtual, que são diferentes. É verdade, o trabalho
é importante. Eu confesso a você, agora partindo para o final do programa, as minhas emoções. Eu confesso e vou contar apenas um caso rapidinho. Uma menina negra, linda, eu tenho uma paixão por aquela menina, deve ter uns 5, 6 anos, e outro dia ela mandou me chamar. Eu me aproximei dela e ela estava com máscara, eu também. Disse, o que foi, princesa? Como eu sempre brinco com ela. Ela diz, eu preciso te falar uma coisa. Eu digo, diga. Ela diz, todas as noites, quando eu vou dormir, eu oro por você. Eu digo, por mim? Ela diz, sim, para que você continue sempre fazendo essa comida gostosa para nós, porque muitas vezes minha casa não tem comida. Confesso que as lágrimas caíram e confesso o quanto eu me senti forte e me lembrei da figura de Francisco Cândido Xavier. Queridos amigos, vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação de Sérgio Vilar e de André Luiz Querini Vilar. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.